Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês e voltem sempre. Amém? Abram suas Bíblias, queridos, no livro de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Acharam? Evangelho de João, capítulo 8. Amém? Vamos ver do versículo 1 em diante, que fala assim, ó. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram a ele uma mulher surpreendida em adultério, e forçaram-no a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ele: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na sua lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu me dizes o que a este respeito? Estes falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa para o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não estivesse ouvindo, porque existiam na pergunta. Ele levantou e disse: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia no chão. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Então Jesus se ergueu, vendo que não tinha mais ninguém além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E o Senhor lhe disse: eu também não te condeno. Pode ir e não peques mais. Fecha teus olhos. Deus, está aqui a tua palavra, Deus. Te clamo agora, Senhor, que tu venha estar falando para teu povo, Deus. Que nada que eu venha falar vem de mim, Senhor. Usa-me mais uma vez para a honra e glória do teu nome, Deus. E fala aquilo que o teu povo precisa ouvir, para que teu nome também seja glorificado em tudo que eu venha falar aqui essa noite, Deus. Te agradecemos por esse momento maravilhoso de louvor. Sentimos a tua presença, Deus. E como é bom louvar na tua presença, Deus. Continue em nosso meio, Senhor, para que vidas sejam alcançadas a ti, Senhor, como manda a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, há momentos da vida da gente, momentos na vida da gente, em que somos surpreendidos como essa mulher, onde aquele pecadinho de estimação que nós temos, aquela falha que nós insistimos em mantê-la, que nós lá no fundo sabemos que nos faz mal, mas nós insistimos em mantê-la, ela vem à tona. Ou há um momento da vida também do cristão em que ele reflete, ou aliás, do não cristão, né? Em que ele reflete e fala: não é possível que Deus me aceite, sendo como eu sou, tendo os erros que eu tenho. Então, há um momento na vida de todo ser humano em que ele se questiona ao ponto de se está sendo ou não aceito por Deus. Diogo, bota mais um pouquinho de retorno, por favor. Aceito por Deus. Essa mulher, ela foi jogada diante de Jesus, colocada diante de Jesus por fariseus, por doutores da lei, dizendo: olha, Senhor, esta mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés manda que nós apedrejemos. Mas tu falas o quê? O ponto desse questionamento dos homens vem quando Jesus fala assim: tudo bem, eu concordo com vocês, mas quem não tem pecado,
então que atire a primeira pedra. E há um momento de consciência múltipla, onde todos colocam a mão para dentro de si, reflete e pensa, pera, mas eu também pequei. E um a um, do mais velho até o último, todos saem. Naquele momento, todos os que acusavam, tornam-se então pessoas introspectivas, reflexivas, e que refletem a respeito de quem elas são, o que elas fazem e que poder eu tenho para dizer o que devo ou não fazer com o pecador. Quero falar essa noite, queridos, a respeito da sua vida, a respeito de quem você é, a respeito de quem nessa noite está sendo colocado diante de Cristo. Quem somos? Aqueles que acusam os pecadores, ou somos como aquela mulher pecadora, como todos aqueles ali, mas que naquele momento ela foi pega numa falha, e aí, como fala o ditado popular, foi pega para Cristo. O ponto é que em vários momentos da vida nós somos ou os acusadores, os doutores da lei, que se acham com o poder suficiente de avaliar quem está certo ou errado, mas na maioria das vezes, nós somos como essa mulher, que chegamos diante de Deus, até com mais pecado que ela. Essa noite eu quero falar que Deus tem algo novo para você. Eu trouxe 3 pontos e eu serei breve essa noite. O primeiro ponto que eu queria trazer a respeito desse trecho que nós acabamos de ler, é que aquela mulher de fato estava errada. Parece óbvio o que eu estou falando, mas na atual conjectura do mundo, neste caso, o óbvio tem que ser falado. E por que eu estou falando isso? Porque hoje há um romantismo a respeito do pecado. Hoje você pode pecar porque Deus me ama, Ele me ama. Mesmo sendo assim, falho e pecador, Deus me ama, é verdade. Mas Deus não te chamou para ser falho e pecador. Deus te chamou para ser santo como Ele é. Então não há romantismo em cima das falhas e erros e pecados. Aquela mulher de fato estava errada, e Cristo em nenhum momento disse, olha, não vamos apredejá-la, vamos pensar diferente, eu a amo, eu vim aqui para salvá-la. Não, Cristo disse, vocês estão certos, mas quem não tem pecado, então que atire a primeira pedra. Eu quero trazer como primeiro ponto, queridos, é que suas falhas trazem consequências. As suas falhas têm consequências. O fato de você estar diante de Cristo agora, não quer dizer que você não vai colher as consequências dos seus erros. Todavia, quando estamos diante de Cristo, nós temos a oportunidade de viver algo novo. Eu quero trazer, o primeiro ponto é esse. Aquela mulher estava errada. E sim, nós erramos todos os dias. O que eu quero trazer é que o erro daquela mulher não fez ela inferior também a qualquer um que estivesse ali. Porque nós erramos todos os dias. Quem dera fosse, queridos, que eu acordasse pela manhã e fosse dormir sem cometer nenhum pecado. Ah, mas eu não faço isso não, presbítero, não? Será que você não pensou mal de alguém? Será que você não desejou mal ao próximo? Será que você não olhou diferente para o marido ou para a mulher do seu companheiro? Será que você o dia inteiro não falou mal de alguém? Será que você o dia inteiro não deixou de fazer algo que Deus te mandou fazer por medo? Nós erramos nas sutilezas e vivemos um momento da humanidade, queridos, em que o pecado está cada vez mais sutil. Satanás ele tem trabalhado nas sutilezas.
Satanás tem exposto a igreja em pequenos delitos. Estava pensando esses dias, na década de 80 e 90, eu posso citar vários pastores que caíram em adultério. Vários. De hoje é mais raro, acontece, mas é mais raro. E eu fico pensando por quê? Porque derrubar o pastor, queridos, fortalece a igreja hoje. Derrubar o pastor fortalece a igreja. Satanás não quer fortalecer a igreja. Satanás quer que a igreja seja minada de dentro para fora e não mais de fora para dentro. Então é melhor manter o pastor em adultério dentro da igreja. É melhor manter o fofoqueiro dentro da igreja. É melhor manter o pecador dentro da igreja para Satanás. Porque quem está lá fora já está com ele. Satanás tem atuado diretamente na igreja. Então é nos pequenos delitos que ele tem afastado nós de Cristo. É nos pequenos delitos que nós muitas vezes somos como aqueles fariseus, super-homens cheios de graça, dizendo assim: olha, fulano pecou, quando você tem muito mais pecado que ele. É uma igreja totalmente preconceituosa, totalmente cheia de conclusões, definições, distorções da palavra de Deus. Mais uma vez, aquela mulher estava errada, mas o único que podia jogar a pedra nela ali, não o fez, irmãos, que era Cristo. Eu quero falar, queridos, que aquela mulher foi pega em adultério e foi colocada diante da igreja. Qual pecado nós estamos colocando diante da igreja hoje? Quais as falhas de fulano ou beltrano está na tua boca quando está em casa conversando com amigos, ou com a esposa, ou com o marido? A igreja tem se tornado especialistas em acusar os irmãos, mas poucos têm a consciência, a capacidade de colocar a mão na consciência e fazer a autoavaliação. Deixa eu falar um negócio aqui importante. A igreja critica sim, irmãos, e está na Bíblia. A igreja precisa ser criticada e se levantar contra o que está errado. Mas a igreja precisa entender que todos têm a chance que eu e você teve. Cristo morreu por todos, e não por nós, o clube do Bolinha ou da Luluzinha, que servimos a Ele. Ele morreu para que todos fossem alcançados pela graça. E o segundo ponto, queridos, que eu quero trazer essa noite, está no versículo 6. Diz assim, ó: eles falavam para provar e ter alguma coisa para acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e disse: aquele que dentre vós não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a jogar-lhe uma pedra. Segundo ponto, queridos, é que Deus não nos vê da mesma forma que o mundo vê. Cristo, Ele não olha para você enxergando apenas as suas falhas. Cristo não olha para você, ainda não, deixa eu deixar bem claro isso, ainda não, Cristo ainda não olha para você com um olhar de condenação. Ele ainda olha para você com a graça abundante. Ele ainda olha com você, te dando uma segunda chance. Ele ainda olha para você dizendo: filho, eu sei que você errou, mas eu estou aqui para te tirar desse lamaçal do pecado e te dar uma segunda chance. Cristo não nos olha com esse olhar de doutores da lei, de escribas que escreviam a palavra. Não.
Cristo ainda nos olha com a segunda chance. Eu quero te falar que se você chegou aqui essa noite, queridos, talvez com um turbilhão de pensamentos condenativos, dizendo: eu errei nisso, eu errei naquilo, eu sou pecador, sou falho nisso, eu nunca vou aceitar Jesus porque eu não consigo deixar essa vida. Cristo não te olha dessa forma. Ele ainda te olha como um vaso que pode ser restaurado, se colocado nas mãos do oleiro. Cristo não desiste de mim e de você. Todas as vezes que você pensa condenativamente a seu respeito, a respeito do seu próximo, do seu irmão, da sua irmã, você está anulando o sacrifício dele na cruz. Você está dizendo que não há mais graça, que nós seguimos então a lei, e a lei é dura para aqueles que não interpretam bem ela. E eu não estou dizendo que você não possa, fique à vontade e boa sorte, porque é com você e Deus. Você pode seguir a lei, eu prefiro viver da graça. Ah, mas a graça é muito fácil, é onde você se engana, queridos. A graça é muito mais difícil que a lei. Porém, com a graça, eu estou com o Espírito Santo de Deus, que me guia na jornada, todos os dias. Logo, Cristo não me vê como o mundo vê. Cristo me vê como uma ferramenta que talvez precise ser polida, limpa, arrumada, mas que vai ficar pronta para um uso específico que Ele tem para a sua vida. Cristo, diferente de todos aqueles que estavam naquela roda, não olhou para... Ele sequer ouvia o que estava sendo falado. A atitude de Cristo de chegar e começar a rabiscar o chão, talvez com uma pedrinha, com uma varinha, com o próprio dedo. Não é que ele desprezava o ato daquela mulher. Não é que ele estava desprezando que aquela mulher estava errada ou não. Ele estava desprezando a atitude condenativa que muitos nós temos, de olhar para o irmão que tropeçou, não com o olhar dizer: irmãos, vamos juntos sair desse buraco. Mas é o primeiro a jogar a primeira pá, para enterrar ele ali mesmo. Essa atitude de condenação é que Cristo despreza naquele momento, porque Ele não nos vê como o mundo vê. Então, uma vez que Cristo não me vê, nos vê como o mundo vê, Ele fala algo interessante para aquela mulher no versículo 11, 10 e 11, que Ele fala assim: mulher, onde estão todos aqueles que te condenavam? E ela fala assim: não ficou nenhum, Jesus, mestre. E Ele fala: eu também não te condeno, vais e não peques mais. Aquela mulher foi colocada diante de Cristo para a morte, mas não a morte diante do Rei dos Reis. Diante de Cristo a vida, e ela foi alcançada pela graça de Cristo, e ela sai dali com a oportunidade de viver uma nova vida. Cristo te fala essa noite, é o terceiro ponto: vai e não peques mais. Cristo não chegou aqui para jogar na tua cara todos os teus erros. Cristo está aqui essa noite, querido, para transformar a tua vida e te dizer: vai, filho, e não peques mais. Na cruz havia dois, além de Cristo: um soberbo, dono da razão, como todos esses fariseus e escribas aqui, dizendo: olha, mestre, tu não é rei, né? Tu não é Deus, né? Então desce da cruz aí, salva tu e a nós também. Mas havia do lado outro homem sensato, consciente de seus erros, que disse: olha, tu nem respeita alguém como este homem que nada fez, mas está sobre o mesmo jugo que nós com motivo. Mas o que esse homem fez para estar nessa cruz?
Há aqueles, e aí ele olha para Jesus e fala assim: Jesus, mestre, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. Cristo não olhou para ele e disse assim: olha, não se preocupe, vai haver um momento em que eu vou te salvar. Não se preocupe, eu conheço toda a sua vida, eu conheço todos os pecados, eu conheço tudo que você fez. Não, Cristo olhou para ele e falou: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Cristo não olha para você para jogar na sua cara tudo que você errou ou que você falhou. Quem faz isso é o homem. Cristo olha para você para dizer: filho, eu estou contigo, vais agora e não peques mais. Cristo é um Deus de graça, queridos, e essa noite Ele está querendo te dar uma segunda chance e definitivamente te falar: olha, vais e não peques mais. Onde Ele está, não há morte, não há tristeza, há vida e vida abundante. A vida de muitos crentes está baseada em incertezas, inconclusões, momentos em que ele duvida, até ele duvida da sua fé, até ele duvida da sua capacidade de permanecer fiel. Há momentos em que você não tem mais esperança nenhuma. Há momentos em que não tem mais raízes, como fala lá no livro de Jó, ou é 7,14 ou é 14,7, eu não lembro exatamente lá. Que árvore cortada, mas jogada ao leito do rio, no leito do rio, ainda que esteja morta, florescerá. Esse rio é Cristo, queridos. Ele não olha a condição que você foi colocado diante dele, ou que você chegou diante dele. Ele olha o que ele pode fazer. E as raízes podem estar todas cortadas, mas ao cheiro das águas florescerá e dará ramos como planta nova. Esse é o Cristo que eu e você seguimos. Talvez você esteja dizendo assim: mas espera aí, Tiago, você está dizendo então que Cristo vai me dar uma segunda chance? Se eu pecar amanhã, Ele ainda vai te dar outra chance. Porque talvez você ache que aqui no púlpito, na liderança da igreja, no louvor, qualquer coisa, que na igreja há super-heróis, pessoas que não erram, que não pecam, são boazinhas. Não, irmãos, isso aqui é um hospital de doido. Pessoas que acreditam num Deus que não vê, que sente algo que o mundo não sente, que acredita em algo que ninguém da ciência não explica, que ninguém explica, e que tenha certeza de que vai para um lugar que ninguém viu, mas crê com todas as forças que haverá um momento que ele estará nesse lugar. Então, se você quer ser doido como um de nós, queridos, essa noite Deus te chama e fala assim: vais e não peques mais. A igreja é repleta de pessoas que vai errar todos os dias. Porém, é o lugar mais parecido com os céus que você pode encontrar na terra. Não há na terra nenhum lugar mais parecido com os céus do que quando a igreja começa a cantar: Santo, Santo, Tu és Senhor poderoso Deus. Não há, queridos. Sim, somos pecadores. Sim, erramos hoje e vamos errar amanhã também. Mas como eu falei no início, ainda há chance de recuperação. E todos os dias, queridos, mesmo sem querer e errando, eu vou buscar ser santo. Todos os dias, corrigindo os erros, os pequenos deslizes, buscando sempre algo novo diante de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus.
Talvez você tenha chegado aqui sem perspectiva. Talvez você esteja aqui vindo de outra igreja, da qual colocaram a mão da sua cara e disseram: você é um pecador. Talvez você esteja aqui porque sua semana não foi boa e você disse: eu tenho que ir para uma igreja, eu vou buscar a Deus, vou estar mais próximo dEle, porque você acha que só o fato de vir na igreja vai ter uma semana melhor, e que assim seja, que Deus te dê de fato uma semana melhor. Mas só há uma forma, querido, de ser alcançado pela graça de Deus, de Cristo, é se colocar diante dEle, como ovelha, como aquela mulher, que chegou diante dEle com a perspectiva de morte, mas saiu com uma nova perspectiva de vida, porque Deus tem algo novo para você. Mais uma vez, eu não quero saber, nem preciso saber o que você fez, quais são suas falhas, do que te acusam. Mas eu te garanto que o Deus da qual nós cremos, Ele tem algo muito melhor para a tua vida, muito melhor do que o mundo pode dar, muito melhor do que qualquer um aqui na terra pode te dar. Então, enquanto a igreja está orando, de olhos fechados, eu queria que você que está ouvindo essa palavra, seja aqui na igreja ou pela internet, que quer aceitar a Jesus e quer de fato viver algo novo, se levantasse a mão ou você mandasse um chat dizendo: eu quero aceitar este Jesus, eu preciso de uma nova vida. Nós queremos orar por você, nós não queremos te expor, nós não vamos fazer pergunta pessoal, nós simplesmente vamos orar para que você possa ouvir da boca de Cristo: ou vai e não peques mais. Cristo não te vê como o mundo vê. Cristo não veio à terra para que você fosse condenado. Cristo quer te dar algo novo, queridos. Nós vamos orar pela vida de vocês.